Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus que Deus nos proporcionou mais um dia, uma oportunidade de nós estarmos aqui na casa de Deus. E a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graça, né? É um privilégio e uma oportunidade que Ele nos concede. Muitos queriam estar como nós estamos, assim, com saúde, e outros estão em um momento de dificuldade. Se você for agora em um hospital, por exemplo, municipal, você vai ver uma situação de muita dificuldade. Então, dependendo da medicina, do médico, da medicação, e o quadro de saúde não é bom. Nada melhor do que a gente já estar na casa de Deus para a gente agradecer o dia que Ele já está proporcionando a nós, num dia como esse, na casa de Deus. Nós tivemos uma lição anterior, né? E com o tema, uma lição de humildade. É uma lição que nos enriqueceu na questão de união, humildade e como se comportar diante das vaidades, né? A gente tem que ter muito cuidado com a vaidade, a ostentação, porque ela acaba trazendo prejuízo no dia a dia, tanto espiritual como no dia secular. E hoje nós vamos estudar sobre um tema muito importante, que é a lição de número 9, o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos em uma preparação, em uma jornada, né? Nós recebemos uma promessa, estamos focados nessa promessa e nós estamos caminhando nessa terra. E nessa trajetória de caminhada, a gente pode encontrar sérios perigos, desafios. Nós temos duas guerras, uma interna e outra externa. Tem hora que essa interna ela quer entrar em ação, tem hora que a externa ela quer falar mais forte. Mas nós temos que estar focados na promessa que nós recebemos. E qual é a estratégia do adversário? É tirar a nossa atenção, para nós sairmos do caminho, pegar uma vereda, errar o alvo. Então, nessa trajetória, nesse caminho, nós temos que ter muito cuidado. Se nós olharmos lá para a última instrução de Jesus lá, Jesus estava com seus discípulos, após lavar os pés dele e trazer toda a orientação, ele começou a revelar ali aos discípulos que um deles ali havia de trair. E depois ele começa a dar as instruções acerca da sua partida. Começa a confortar os discípulos. E a gente sabe que não é fácil. Quando a gente sabe que alguém vai sair. A despedida. É um momento que requer muita atenção. Requer que a gente tenha atento ali às instruções, porque Jesus estava passando por um momento que ele sabia que ele ia sair dali. E que os seus discípulos precisavam de consolo, conforto. Então é nessas explicações é que a gente precisa estar atento. As instruções, né? Nós estamos aqui, fomos alcançados pela misericórdia, abraçamos a salvação, estamos trilhando nesta terra. Estamos aguardando aí a promessa maior que é o arrebatamento da igreja. A chamada, e a gente não sabe que hora a gente pode ser chamado. A gente pode ir no arrebatamento e pode ir antes do arrebatamento. Mas o mais importante é a gente estar preparado, com a mala arrumada. Estar atento, porque o mais importante para nós aqui é a salvação, é a vida eterna. Se nós estivermos focados nisso aí, os embaraços a gente vai deixar eles de um lado. Porque aqui a gente pode se embaraçar. No dia a dia, na trajetória, na vida secular, na vida emocional, na vida sentimental. E se tem uma coisa que prejudica, é quando a gente está com o nosso emocional abalado. Mexe na estrutura, mexe na nossa vida. E quem está abalado emocionalmente ou psicologicamente, ele não tem força,
Parece que ele é dominado. Recentemente eu vi uma colega dizer: pastor, por que a gente passa por esse processo de depressão? Todos nós estamos correndo um sério risco de entrar nesse processo, se não ser a misericórdia de Deus. Quando eu fiz a cirurgia agora, o médico percebeu que eu estava um pouco ansioso, preocupado. Porque eu vi lá 3 gestantes para ganhar, e ele deixou eu por último. Eu fiquei: por que você não bota logo eu na frente? Depois opera essas mulheres. Ele percebeu isso, e lá o local é um local estreito, apertado. Uma entra, outra sai. Aí de repente eles já passaram o meu vestuário e falaram: pastor, agora é o senhor. Aí o coração já... Porque eu conheço lá o centro cirúrgico, porque a gente trabalha fazendo monitoramento dos móveis da prefeitura. O negocinho lá é bem estreito. Aí de repente o médico percebeu: o pastor está muito preocupado. Era para ser só uma local. Ele percebeu que eu não estava bem para suportar a cirurgia, e ele colocou a geral. Quando colocou a geral, parece que minha mente saiu dessa terra. Você começa a ver umas coisas diferentes. Na minha mente eu pensei assim: eu morri. Estou em outro lugar, vendo coisa com coisa. Aí o médico falou depois: olha, nessa anestesia geral, a pessoa tem que ter muito cuidado, porque se ele tiver algumas coisas internas guardadas, ele joga no ar. Eu digo: ainda bem que eu não tinha nada oculto. Então a gente vai voltar de repente, pastor, a gente percebe que a gente está voltando para esse mundo. Aí a mente centraliza, aí você começa a perceber o que está normal perto de você. Então nessa trajetória, nós temos que ter muito cuidado com a nossa estrutura, para não ser abalada. Aqui vai dizer aqui, ó, a introdução diz assim: a expressão "eu sou o caminho, a verdade e a vida" tem um significado especial para o cristão em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra da salvação. Por isso, iremos estudar João 14, onde consideramos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas nesse capítulo, bem como as dúvidas e incerteza que os discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo: caminho, verdade e vida. Vemos aqui que essa expressão "eu sou o caminho, a verdade e a vida", ela está de uma forma abrangente, dizendo que a salvação, ela é o papel fundamental de toda essa estrutura. E ele vai mostrar aqui também que nesse contexto há também as dúvidas, né, pastor? As incertezas que estavam no coração dos discípulos. Agora imagine, os discípulos estavam todos os dias com Jesus, vendo os milagres, vendo as maravilhas, vendo o agir. E ainda tinha dúvida entre eles, vendo os milagres, né? Vendo a promessa. E a gente observa que havia no coração deles as dúvidas. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com dúvida. A fonte que a gente vai perguntar. Porque dependendo dessa explicação, a gente pode pegar outro trilho. Nem todas as pessoas estão preparadas para tirar nossas dúvidas. É por isso que a gente tem que ter a mentalidade para onde eu vou perguntar. Quer ver um problema difícil? Quando é um problema familiar, uma situação de risco. Aí você vai procurar uma fonte que não tem estrutura. Ele pode tirar você de um contexto
e colocar você numa grande situação de risco. Porque nem todo mundo está preparado para saber das nossas dificuldades. E aí é onde a gente tem que ter a mentalidade aonde a gente recorrer. Se aquela pessoa tem estrutura, se aquela pessoa tem firmeza, se aquela pessoa tem a capacidade de me instruir. Se não tiver, deixe quieto. Vá conversar com Jesus, vai procurar quem pode trazer a solução. Porque dependendo da situação, o camarada pode lhe tirar da vitória, da bênção. Você está passando por um problema familiar, aí você vai procurar quem não tem estrutura, ele tira você da promessa. Ele já vai dizer assim, não, moço, o que foi? Rapaz, estou enfrentando um problema familiar, mulher... Não, moço, larga essa mulher, moço, larga essa mulher de mão. Tem muita aí na terra. Já para nós não funciona esse tipo de instrução, né? Nós temos liderança, né? Nós temos pessoas que às vezes não está presente, mas está próximo, que pode nos dar uma luz, né? Nos momentos de dificuldade nós temos que ter. E eles tiveram essas dificuldades. E nós vamos ver mais na frente que teve muitos que teve que perguntar ao mestre, né? Ainda bem perguntou a pessoa certa. Perguntou o mestre. Já imaginou se fosse perguntar ajuda? E, rapaz, como é que eu faço aqui? Não, moço, fica aqui perto de mim que eu vou te orientar. É aqui. Então nós temos que ter muito cuidado com os conselhos. Os conselhos, eles são muito importantes. A gente tem que ouvir. Primeiro ponto diz assim: o consolo e promessa do Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se ajuntou com os discípulos e lavou os seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança e humildade. Seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que iniciaria em João capítulo 13 e 31. Nesse discurso, ele se confere o consolo aos discípulos a afirmar que, após a sua morte, não estaria sozinho. No versículo 4, o Senhor diz aos discípulos: sabia para onde ele ia. No entanto, Tomé responde que não sabia e questionou: como podemos saber o caminho? Olha, nós vemos aqui que Jesus estava ali no discurso, mostrando a importância da sua partida, né? Que eles não ficariam só, eles não estavam só. E começou ali trazer ali aos discípulos, colocar no coração deles que eles tinham que ter ânimo, fé, perseverança, esperar. Mas Tomé, ele já foi muito corajoso e atento e disse: Senhor, nós não sabemos, né? Nós não sabemos que caminho é esse. Aí Jesus se revela: eu sou o caminho, né? Eu sou. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava dizendo: eu sou a mudança, eu sou a resposta, eu sou a salvação, eu tenho estrutura para mostrar para vocês que só através de mim é que tem acesso ao Pai. Então ele estava num momento de muita dificuldade, porque eles estavam sabendo que a qualquer momento o mestre ia sair do meio deles. Então as dúvidas surgiram ali e ele foi diretamente na fonte. Mestre, diz-nos quem é o caminho. E é porque eles estavam ali, compartilhando, aprendendo, orientando. Então nós temos que saber que esse caminho que é Jesus, nós precisamos ter relacionamento,
Nós precisamos ter diálogo, nós temos que conhecer mais, né? Ter uma vida de profundidade com Ele, porque todos os dias nós estamos precisando de ser orientados por Ele. Cada dia é uma experiência diferente da outra. Nós temos dificuldade? Temos. Mas se nós formos aos pés de Jesus, começar a ter um relacionamento melhor, na oração, na palavra, na comunicação, no sacrifício, você sempre vai estar orientado naquilo que você está precisando ser direcionado. Em uma trajetória como essa, a gente precisa estar direcionado e orientado por quem está cuidando de nós. Essa é a realidade. Então, nesse caminho, nós temos que estar atentos. Temos luta? Temos. Temos aflições? Temos. Dificuldade? Vem. Mas nós temos que estar focados na fé, na esperança, no consolo, porque tem momento na nossa trajetória que a gente tem que estar mais atento no que o Senhor tem para falar para nós. E a gente só vai ouvir isso se a gente estiver mais próximo dele, no relacionamento. Então, abrir mão de muitas coisas nossas é fundamental para a gente estar mais perto dele, mais próximo dele, né? Porque os discípulos estavam ali com ele, mas nem todos estavam focados na mesma fé. Uns estavam mais focados nas coisas do dia a dia, estavam esperando o Messias que vinha resolver os problemas sociais, os problemas do dia a dia. Mas eles não entenderam que a missão era resgatar a humanidade através de Jesus. Amém? Segundo ponto diz assim, do tópico 2, o consolo num cenário de angústia. Evidente que Jesus estava angustiado. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora de ser entregue aos homens e em breve seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, surpreendentemente, mesmo neste contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-lo. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem a todos. Veja que estava num momento de angústia, né? Isso Jesus homem. Estava no momento de partida, mas ele precisava consolar os seus discípulos. Consolar ele. Você vê que é uma dificuldade, né? Já imaginou nós sabendo, um exemplo, nós sabendo que 10 horas a gente vai partir daqui da Terra. Agora aqui, que pressão a gente não se sente, né, pastor? A gente já começa a vasculhar a nossa vida, saber que vai sair da Terra. A gente sabe que a promessa é maior, que está nos aguardando, mas nós vamos sentir esse convívio aqui. Esse convívio familiar, esse convívio de amizade. Agora imagine a pessoa que vai saber que vai sair da terra e precisa consolar os seus discípulos, que ia estar presente, ia dar continuidade ao evangelho e precisava de estar mantendo a sua fé. Mas era algo que era necessário, ele estava preparado para isso, porque estava chegando o momento certo, ele sabia que ia ser entregue, ele sabia que ele tinha que passar por essa trajetória de sofrimento, estava já no convívio e estava também na sua missão. Jesus sabia que tinha esses momentos que ele ia enfrentar, momento de dor, momento de perseguição, mas ele estava focado na promessa que o Pai tinha designado a ele fazer.
que depois ia trazer um bem a todos, né? E que chegou até nós. Nós estávamos longe dessa promessa e fomos alcançados pelo processo da salvação. E isso nos move e nos mostra que, em meio à dor e ao sofrimento, a gente pode entender que a luz vai brilhar no fundo do túnel. E essa luz é Jesus, né? Coisa boa quando a gente está ciente de que a gente está trilhando num caminho e nós não estamos só. E qual é o papel do Espírito Santo? Confortar, nos levantar, né? Nos mover. Tem momento que a gente está abatido. Não é todo dia a gente está 100%. Ainda mais quando vem uma notícia ruim, onde vem uma enfermidade, onde vem uma guerra. Você precisa estar conectado com Deus e o auxílio do Espírito Santo que Ele está nessa trajetória, cuidando do seu povo aqui, que são a igreja, né? A igreja está sendo direcionada. A igreja somos nós. Nós temos um papel e uma importância muito grande. Somos aqui os obreiros, somos a linha de frente. Temos função, temos responsabilidade, temos chamado, temos ofício. E tudo isso aí o adversário sabe. Para a gente observar, nós vivemos um tempo trabalhoso, um tempo de muitas batalhas, que a gente já amanhece com fome. Quando a gente pensa de fazer um sacrifício, a fome já quer falar mais alto. A carne, ela quer estar no controle, no domínio. Aí se você ceder a esse propósito humano, você não vai fazer um sacrifício. Você não vai fazer um mapeamento estrutural de comunhão, uma rotina de oração, uma rotina de palavra. Você vai ficar vulnerável. Porque a estratégia dele é tirar nós do foco, tirar nossa atenção. Porque quando a gente perde a atenção, a gente corre um risco. Exemplo, você está na BR aí, pegou um telefone, distraiu, uma carreta está na frente. E aí não tem o controle. Então a estratégia dele é tirar a nossa atenção. Por isso que nós temos que estar focados no caminho, na verdade e na vida. Uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. A expressão casa de meu Pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os seus fiéis em Cristo. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno ao nosso Senhor, apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos. A promessa do arrebatamento da igreja. Então nós vemos que essa expressão casa de meu Pai está falando de morada, né? Lugares. Está tudo organizado. O local já está definido. Está tudo pronto. E vai depender de nós aqui não errar a porta. Uma certa vez um colega falou para mim, pastor, e no céu? Ele disse que lá a morada está pronta. É rua de ouro, de cristal. Eu falei para ele assim, ó o que eu falei para ele. O meu foco é Cristo, não é nas casas. Porque tem gente que está morando em mansão aí, está passando tribulação. Então nós temos que focar na salvação, né? Por quem pagou o preço por nós. Então não foi um preço qualquer, foi um alto preço. E precisa nós ter atenção para a gente não errar o alvo, porque o caminho continua estreito, a porta continua apertada
É um caminho de renúncia, é um caminho de perseverança, é um caminho que você precisa estar atento. As coisas estão se modificando, os homens estão mudando, mas a promessa é a mesma, né? É assim? A coisa é apertada. Se fosse assim fácil, todos chegavam. Então não é para todos, é para aqueles que perseveram. Eu vi uma vez uma ilustração. Eu vi uma ilustração de dois homens que estavam carregando uma cruz, certo? Um grande e uma pequena. O que estava carregando a cruz pequena, ele estava tendo uma dificuldade. E o que estava carregando a cruz pesada, grande, ele não desistiu. Ele sabia que tinha obstáculo. Mas o da cruz pequena, ele abandonou, ficou para trás. E o que estava carregando a cruz grande, chegou num local que era um local difícil, e ele conseguiu colocar a cruz e passou por aquela trajetória. E o que estava com a cruz menor, largou para trás e ficou para trás. Então, a cruz, ela é árdua, mas no final ela tem uma recompensa. A dificuldade vai gerar alegria no amanhã. Então, nessa vida nossa aqui, nada é fácil, nada é por acaso, mas tem os obstáculos, tem as dificuldades, mas é nesse contexto aí é que Cristo está pronto para nos orientar. Uma certa vez eu tenho um amigo e ele falou assim: pastor, rapaz, eu admiro a Assembleia. O povo da Assembleia é um povo assim organizado, um povo padronizado, mas eu não dou conta. E a doutrina de vocês é muito rígida. Falei, como assim, moço? A partir do momento que você aceita Jesus, você tem que entender que tem normas, tem propósito e tem que ter a palavra que é a nossa regra de fé, o que a palavra está nos orientando. Não, mas em outros lugares parece que a gente se sente mais leve. Então nós temos que permanecer na vocação que nós fomos chamados, né? Nós temos que ter raízes, estrutura, porque se observar, a raiz ela é fundamental para a árvore, né? Às vezes as pessoas só vê o fruto, né, pastor? As folhas, os galhos, mas ele não está vendo a profundidade daquela árvore que é as raízes que sustenta a estrutura daquela árvore. Assim somos nós na nossa regra de fé. Nós precisamos ter raízes. E é fundamental quando nós estamos focados nos ensinamentos, na palavra, e isso faz a nossa fé fortalecer cada dia mais. Ontem nós tivemos aqui um encontro para família, uma palavra direcionada para casais, família. E isso ajuda a nossa trajetória. Isso mostra as coisas que a gente está fazendo errado, né? Eu tava em casa, a Eliana veio ajudar aqui na sede, e aí eu vi as coisas assim que estavam precisando dar organizada. Eu fui para cima, agasalhei, e se eu perceber, a irmã chegou, ela mostrou, ela disse, olha, tá vendo aí, foi ele que fez. Ela mostrou para a irmã, olha, foi ele que fez. Tá vendo? Então tem alguém observando e analisando o que a gente está fazendo. E a gente precisa fazer. Porque se você não fazer uma função que compete a nós, isso vai só quebrar mais o vínculo, né? Quebrar as forças. Ela foi, voltou mais animada, veio para a programação. Isso mostra nosso papel como homens de Deus, como obreiro, como pai de família, como pessoas que querem ver a família sendo edificada e fortalecida. Então, esses encontros, como o de ontem, ele é fundamental para os nossos dias atuais. Porque mexe na estrutura, né? Se a gente não está bem lá, não está bem aqui. Não é? Se a gente não está bem lá, não tem como edificar aqui. A gente precisa edificar lá para poder edificar aqui. Isso Jesus ensinou os discípulos. Aqui diz aqui o segundo ponto, diz assim:
dúvidas e incerteza, enganos no caminho com Cristo. Imaginou, irmão? Dúvida e incerteza no caminho. Aí a gente observa, será se nós não passamos por isso também? A gente tem momento que a gente tem dúvida. Tem momento também desses episódios, né, pastor? Nós somos seres humanos. Nós temos só a promessa. Os discípulos era com Jesus. Nós estamos aqui debaixo de uma promessa, aguardando o arrebatamento e lutando dia após dia para a gente estar de pé. É por isso que é fundamental nós estarmos focados na palavra, voltado às coisas espiritual, não ficar muito focado nas coisas humanas, né? Nas coisas terrenas, porque tudo fica aqui, ninguém leva nada, a fazenda fica, a conta fica, o cartão de crédito fica, a casa fica, e a gente sai daqui, né? Então é melhor nós ter a promessa como propósito do que as coisas de incertezas aqui. Aí diz assim, a dúvida de Tomé. No versículo 5, encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel e corajoso que tinha um profundo amor por Jesus, que teve a coragem de se manifestar em suas dúvidas. Esse episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo, isso não é incomum que surjam, né, dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também nós podemos ouvir estas palavras. Nessa trajetória, nós estamos aqui nos preparando. Vai haver momento de incerteza, de dúvida, mas nada melhor do que a gente estar nos pés de Jesus, pedindo a orientação e procurando aqueles que estão. E o importante nesse contexto é que as dúvidas têm que ser esclarecidas mesmo, né? Nós não podemos ter a resposta no momento, mas nós poderemos trazer, né? Não, deixa eu me preparar, vou pesquisar, vou trazer essa resposta. Pastor, eu não acho vergonha nenhuma se a gente perguntar alguma coisa para quem está ensinando, dizer bom no momento. É verdade. Agora, quem está ensinando tem que ter humildade também de dizer que não está preparado no momento. Eu acho que isso não rebaixa ninguém. Não, é verdade. É porque a dificuldade, por exemplo, o pastor deixou bem claro, dúvida é agora. Me pergunta aqui, tiver alguma coisa, o microfone vai aí. Porque depois você pode pegar um lá fora que não tem a habilidade da resposta. Então, nós vemos aqui que Tomé ele foi corajoso, né? Em meio aos discípulos, ele perguntar logo na fonte. Então, na dúvida, nós temos que tirar ela. Aí nós vemos aqui mais embaixo. Como é que é? Tem. Mas agora o cara aqui diz aqui, ó, as incertezas de Pedro e Filipe, ó. Eles tiveram também dúvida. Incerteza. Rapaz, será que nós estamos nesse caminho certo mesmo? Esse negócio está certo? Aí diz assim, ó, o Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. No capítulo seguinte, Felipe pede a Cristo que ele mostre o Pai. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Felipe, ainda não tinha as suas questões esclarecidas por Jesus, eles também enfrentavam incerteza. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que
sentimentos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe, porém, deve aprender e escutar o Senhor Jesus Cristo. Então, tanto Pedro como Tomé e Filipe, eles tiveram incerteza. Isso mostra o quê? A fragilidade do ser humano, né? Nós somos tendentes a essas coisas, às dúvidas, às incertezas. Mas aí, nesse momento, é hora que você precisa ter atitude. Qual é a sua atitude em meio à incerteza? Você tem dúvida desse caminho? Ah, eu não estou na igreja certa. E qual é a igreja certa para você? Rapaz, eu passei tanto tempo na Assembleia, agora achei a igreja certa. Quer dizer que esse tempo todinho que você aprendeu, conviveu, você estava ouvindo o quê? Então, são pessoas que têm uma mentalidade distorcida da palavra, é que tem esse posicionamento. Às vezes não é o local, é a pessoa que não quer mudança, não quer transformação. O alvo não é Cristo. Uma certa vez, mano, eu encontrei um cidadão que ele disse que já rodou todas as igrejas aqui de Rio Maria. E sabe onde é que ele está? Ele voltou para a igreja católica. Então é nesse momento que a gente tem que ter muito cuidado. As fontes que nós vamos pesquisar, né, pastor? A pessoa que vai direcionar você. Momento de dúvida, é hora de você colocar a sua fé em ação, parar, voltar para esse manual aqui, ó, e começar a ter um novo relacionamento com Cristo. Aí ele vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Porque se a palavra não mudar, acabou, irmão. Não é assim? Se essa palavra não mudar o nosso entendimento, as nossas incertezas, as nossas dúvidas, se essa palavra não moldar o contexto, nós não chegamos em lugar nenhum. Então é por isso que nós temos que ter um cuidado com esta palavra e estar atento ao que Jesus tem a dizer para nós. E alegrar o coração. E alegrar o coração. Não entrar no coração. Porque o foco é penetrar o coração, né? Você está aqui, aceitou Jesus, né? Teve uma trajetória de guerra, de luta. Jesus encontrou você, trouxe. Agora a responsabilidade de manter essa chama acesa, ela é sua, né? Deixou o coração alegre, porque nós não temos a casa de Deus como um sacrifício. Nós temos aqui como um local de adoração. Hoje eu vou ao culto me alegrar na presença de Deus. Independente do pregador, do cantor, você veio prestar um culto de adoração na casa de Deus. Fora que o tempo já chegou aqui. Terceiro ponto diz assim: caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho. Como nós analisamos esta lição anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza de Jesus. Assim, quando o nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que Ele é o acesso singular, exclusivo, único do Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus, a ter uma comunhão com Ele e Ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante a seu Filho. O pronome eu, presente nesta expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aqueles que encontra nas trevas, né? Vemos assim, eu sou o caminho. Não é uma força, mas rapaz,
A outra vez eu tive aqui, pastor, a bandeira chegou. Não, tranquilo. Então, nessa afirmação, nós vemos que é através de Jesus. Se não for através dele, nós não vamos chegar lá. Os outros são atalhos, né? Tem vários atalhos por aí que parecem o caminho, mas né, você chega lá, tem que voltar de novo. Vamos aqui para o segundo, que diz aqui, ó. Eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável, incondicional, encontra-se plenamente na expressão em Cristo. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer, uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Então não está aí, né? É uma verdade que esclarece, né? É uma verdade que tira a mentira de rota e deixa o centro, que é Ele, que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não tem como chegar se não ser através dele. Então essa verdade, quando ela chega, a mentira desaparece. A falsidade ela tem que ir embora. Quando Cristo se manifesta sobre nós, a verdadeira realidade ela se manifesta porque Ele é a luz deste mundo, né? Então, quando a luz brilha, né, pastor? É uma coisa que não pode se esconder, é quando chega a luz, né? E a gente tem que ter muito cuidado para essa luz não apagar, porque ela corre risco. Qualquer momento, ela pode apagar. É como se você estivesse aqui, ó, em cima de uma brasa aqui, ó. Você não pode tirar a sua visão aqui. É igual o fogo, se faltar oxigênio. Então nós temos que ter muito cuidado que nessa trajetória nossa aqui, estamos no mundo tenebroso, um mundo de obstáculos, um mundo de cheio de estratégia, de pessoas que tenham uma mente terrível e que nós temos que ficar atentos na chamada e no propósito que nós fomos chamados. Esse caminho que é Jesus, a dependência é nossa, né? Somos dependentes dele. E é hora de a gente estar atento, porque tem coisas que parecem ser real e não é. Tem estrada que elas mostram que, se você for aqui olhar aqui, o comentarista ele usou aqui uma imagem muito interessante. Ele mostrou aqui uma BR aí, ó. Mas mostrou também o título, né? Quem é a estrada. Então nós temos que ter muito cuidado com pessoas que se aproximam para querer nos mostrar um caminho, né? Essa que é o direcionamento. Quem estudou o Pellegrini, né? O pai, ele diz que quando pega um atalho, tá errado. O atalho pega outro. Ainda mais quando a pessoa se sente perdido, né? Uma vez nós estávamos numa mata ali nas regiões de Banac e a gente se sentiu perdido, errou o caminho. E parece que dá assim um branco na mente da gente, você roda e para no mesmo local. Aí nós estávamos com um rapaz que ele conhecia o trilho, os carreadores do mato. E para aí, nós não podemos entrar nisso aí não. Vamos tomar água, vamos quietar, vamos se aquietar aqui. Vamos esfriar a mente. Aí ele, muito inteligente, rapaz, ele sinalizou a questão da rota do sol, certo? E ele conseguiu tirar nós. E nós estávamos perto de casa.
Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não se perder numa reta final, né, pastor? Nós estamos numa reta final, num momento que está aí no apagar das luzes, né? O pastor Joás mostrou aí, nós estamos aí na quarta geração, aí tudo aqui, né? A promessa do arrebatamento é essa geração. E a gente tem que ficar atento para a gente não ser pegar um beco e depois quer voltar e não consegue mais voltar. Por que muitas pessoas, quando estão afastados, eles têm dificuldade de voltar? Eles não têm força. Uma vez lá em Conceição, lá em Redenção, eu estava na casa do pastor Deus Amor e chegou um rapaz afastado da igreja, um homem com conhecimento, ele citava a Bíblia todinha na mente aqui, ó. E ele chegou lá na casa do pastor, e eu fui cumprimentar ele, fica em pé aí, Silvano. Aí eu fui falar assim, peguei na mão dele e disse, seja bem-vindo. Rapaz, eu fui com minha mão bem em cima da faca. Da facada. Ele tava com a faca na mão. E eu peguei bem em cima. Aí ele falou assim, você é policial? Eu disse, não, eu sou policial não. Mas como é que você acertou aqui? E ele tava com a faca. Ele deixou com o pastor. Depois ele foi embora. O pastor falou assim, pastor Pedro, esse homem aí, ele era um grande pregador em Redenção. Era um homem que, para onde ele ia, ele conseguia emplacar. Hoje ele está afastado. Passou uns... A Bíblia estava só na mente. Só na mente. Não estava no coração. Aí passou uns tempos, mataram ele lá, moço. Muitos tiros deram nele. Um homem com conhecimento. Então, essa é a estratégia do adversário para que as pessoas tenham na mente, mas não está colocando em prática no coração. E o que é mais importante é a gente colocar no coração, colocar em prática, né? Nós temos que perseverar. Fala, irmão Pedro. A experiência, ela manda muito, né? O dia a dia, né? Você tem que ter a técnica, mas você tem que ter a experiência para poder você saber. Você acha que é fácil para o pastor Neto direcionar a igreja de Rio Maria? Né? Uma congregação, o JB está lá na congregação, né? Pouca gente. Quando tem uma congregação, os problemas são menor. Aí vem uma sede, os problemas. Todo dia ele tem que ter ali uma palavra, tem que ter ali uma resposta, né? Alguém pergunta, uma ligação, e ele precisa estar tendo o que ele vai direcionar, porque foi entregue na mão dele um rebanho, né? Uma obra, e ele precisa estar atento. O que está acontecendo, né? O que precisa melhorar, o que precisa ser direcionado. Que a visão da igreja é para cá, né? Nós estamos aqui no centro. Qualquer movimento, é por isso que a gente tem que ter muita atenção quem está sentado aqui em cima. Fique atento, porque você tem que estar... Você é a linha de frente, né? E a gente precisa, como linha de frente, estar atento às coisas que foram cabível a nós realizar. Como obreiros da casa de Deus, como homens de Deus, né? Porque a fé desse povo, elas vai aumentar de acordo com o que ele está ouvindo de nós, né? Somos representantes, temos função, e a igreja vai dando credibilidade a cada um de nós. É por isso que a gente tem que saber o dia que, é igual o pastor falou, tem dia que a gente não está para nada. Você tem que reconhecer, né? Tem dia que você tem que ser realista. Ô pastor, bota o outro aí, que hoje eu não tô. Hoje eu não tô. Eu já não tô com esse louvor seguro, não. Bota o outro aí na minha agulha. Então é muito importante. Para nós concluir aqui, irmão, para nós concluir, eu sou a vida. A vida mencionada aqui está a respeito da experiência física ou sopro da vida vital, do sopro vital, mas na vida que
contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela a obra redentora realizada no Calvário. Esta realidade espiritual ocorre porque o Senhor possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. Então ele é a vida eterna, a fonte, né, pastor? Que jorra. Então nós estamos debaixo da promessa, nós temos o caminho, nós temos a verdade e nós temos a vida. Vamos nos colocar de pé? Deus, Pai, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, por este comentário, por a vida desses homens. Continue fortalecendo, dando direcionamento. Meu Deus, nós somos gratos por mais esta palavra. Continue conosco em nome de Jesus.